Nem todos os helicópteros são iguais, pois existem designs especiais feitos para guerra, ataque e resgate de vidas. Nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, vemos alguns dos helicópteros mais poderosos e únicos do mundo. Veículos capazes de voar no meio de tempestades e levar esperança em meio ao caos. Mas qual dessas é considerada a invenção mais impressionante? Então, venha comigo descobrir os diferentes helicópteros dos Estados Unidos. Antes, curta e inscreva-se no canal. Isso já nos ajuda muito como criadores de conteúdo. Obrigado, vamos começar. Número 20. Kellett XR 8944. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram um helicóptero diferente chamado Kellett XR-8. O objetivo era testar o funcionamento do sistema de rotores duplos. Em vez do rotor de cauda convencional, ele voou pela primeira vez em 7 de agosto de 1944, pilotado por Dave Driscoll. Se você olhar para ele, parece um ovo voador. O corpo é curto e circular, com um grande para-brisa no cockpit. E o design é diferente porque os dois rotores se entrelaçam ou se cruzam enquanto giram. Sem rotor de cauda, ficou difícil controlar a direção do voo. Para resolver isso, eles adicionaram dois. Mas um problema maior aconteceu em 7 de setembro de 1944. Enquanto estava no ar, as lâminas dos dois rotores colidiram. Não caiu, mas isso mostrou que era necessário um sistema de rotor mais resistente. Eles tentaram fazer uma nova versão chamada XR-8A. Ela tinha 2 lâminas em cada rotor e foi testada pela primeira vez em março de 1945. Houve uma vibração forte, por isso foi interrompido imediatamente. Ainda havia planos para outro modelo, o XR-8B, que usaria um sistema de rotor rígido. Não foi adiante por ser caro e difícil mudar o design. Número 19. Kaman HHH-43. Husky, 1947. Ele foi criado para resposta rápida a incêndios e acidentes em bases militares dos Estados Unidos. Ele foi escolhido pela Força Aérea nos anos 1950, com as primeiras unidades chegando em 1958. O Husky inicialmente usava motor de pistão. Presente nos primeiros 18 enviados, em 1959 ele foi trocado por uma versão com motor a turbina, tornando-se mais potente e confiável. Uma das habilidades únicas do Husky é a sua rapidez em se preparar para voar. Quando está em alerta, ele pode decolar em apenas 1 minuto. Enquanto isso, em 1950, durante a Guerra do Vietnã, ele ficou ainda mais conhecido como o principal helicóptero nas missões de resgate. Ele realizou mais missões de resgate que todos os outros helicópteros da Força Aérea juntos. Chegou a mais de 888 resgates bem-sucedidos entre 1967 e 1968. Por causa disso, o Husky provou ser um dos equipamentos de resgate mais rápidos e confiáveis. Número 18. Healer Oxigênio, 23 Raven, 1948. Em 1948, o Healer Oxigênio 23 Raven voou pela primeira vez. É um helicóptero pequeno e leve que veio do modelo civil chamado Utilitário Helicóptero 12. Foi usado pelos militares como aeronave utilitária para observação e principalmente transporte de feridos ou evacuação médica. Na Guerra da Coreia, seu papel foi crucial ao transferir soldados do campo de batalha para a segurança. Ele alcança 97 milhas por hora e tem 2 rotores principais e 2 pás de metal na cauda. Na versão usada para resgate, há 2 pods presos nas laterais dos trens de pouso, onde os feridos são colocados. Além do transporte, o Raven também foi usado como helicóptero de reconhecimento no início da Guerra do Vietnã. No início de 1968, ele foi trocado por um modelo mais novo da Hughes. O Raven foi criado por Stanley Hiller. Ele já mostrava seu talento desde jovem. 17. Bell Utilitário Helicóptero, um Huey 1956. Em 20 de outubro de 1956, o Bell Utilitário Helicóptero 1, mais conhecido como Huey, fez seu primeiro voo.
Este foi o primeiro helicóptero com motor a turbina a jato produzido em larga escala. Por causa disso, ele era mais rápido e mais potente em comparação com os helicópteros anteriores que usavam motor a pistão. Desde então, o Huey se tornou uma parte importante da história militar. É usado para evacuação médica, transporte de soldados e missões de combate. Com mais de 16 mil unidades produzidas, ele se tornou um dos helicópteros mais fabricados do mundo. O som das lâminas giratórias do Huey é inconfundível, mesmo à distância. Para muitos soldados, indica que a ajuda está a caminho. Na Guerra do Vietnã, ele se tornou um símbolo do conflito porque foi usado para o rápido transporte de tropas e resgate de feridos. Alguns países ainda usam o Huey, mas ele vem sendo gradualmente substituído por modelos mais novos, como o Super Huey ou utilitário helicóptero, ISO Venom. Esta versão tem 2 motores e design mais resistente, ideal para operações atuais. Número 16. Sikorsky SH-3 Sea King 1000, 929. O Sikorsky SH-3 Sea King não é um helicóptero comum. Ele pode voar em qualquer tipo de clima, por isso é de grande ajuda para os soldados. Em uma missão, não se escolhe o clima, então é essencial que ele opere até em tempestades. O Sea King também foi feito para a guerra anti-submarino. Ele tem um sonar que é usado para procurar submarinos debaixo d'água e possui armas para atacar quando necessário. Mas não é só usado em combate. Também é enviado com frequência para missões de busca e resgate de pilotos e tripulações em perigo. Ele também atua como escolta aérea, voando próximo a aviões importantes para protegê-los. Há uma versão chamada VH-3D. Este transporta o presidente dos Estados Unidos. Por isso, o Sea King virou símbolo de confiança e segurança. Os soldados costumam dizer que este é o primeiro helicóptero a sair e o último a voltar, sinal da sua resistência e confiabilidade. 15. Boeing CH-47 Chinook. O CH-47 Chinook da Boeing voou pela primeira vez em 1961. É um dos maiores helicópteros militares já feitos. Seu design permite uso variado, incluindo transporte de tropas, equipamentos, alimentos e veículos. Ele também tem a capacidade de ajudar em missões de combate e vigilância aérea. Durante a Guerra do Vietnã, o Chinook foi fundamental. Em florestas densas e áreas altas onde outros veículos não chegavam, ele transportou cargas pesadas e soldados. Ele era conhecido por ter uma das menores taxas de acidentes no Exército dos Estados Unidos da América na época, graças ao design do helicóptero. Uma rampa atrás permite a entrada e saída rápida de soldados e equipamentos. Ele transporta até 75 pessoas e descarrega a carga no solo em segundos. É fácil de consertar durante a batalha, bastando um kit de ferramentas simples para os mecânicos realizarem os reparos. Com isso, ele ficou mais prático e útil aos soldados. Número 14. Sikorsky S-64 Sky Crane. Em 1962 foi apresentado o helicóptero Sikorsky S-64 Sky Crane. Sua aparência chama a atenção por não ter o corpo grande de outros helicópteros. O centro é fino e reto, como se tivesse sido feito para ser um guindaste voador. Na parte de baixo do corpo dele, podem ser acoplados diferentes pods com funções específicas, como transportar soldados, carregar cargas pesadas ou até servir como hospital temporário. Ele tem 6 grandes pás de rotor e é movido por 2 motores a turbina. Por isso, ele levanta cargas muito pesadas que helicópteros comuns não transportam. Na operação, ele precisa apenas de um piloto, um copiloto e uma equipe de apoio adicional, geralmente de 6 a 8 pessoas. Com o passar do tempo, chegou o ano de 1992. Nesse período, houve mudanças e o design do Sky Crane foi aprimorado. Várias partes foram adaptadas para aumentar a resistência e melhorar o transporte de cargas. Uma das adições mais importantes foi o tanque com capacidade para 2.650 galões de água. Esse tanque pode ser enchido em menos de 1 minuto usando uma mangueira.
mesmo com o helicóptero ainda pairando no ar. Por causa disso, ele se tornou extremamente importante no combate a grandes incêndios florestais. 13. Kaman SH-2C Sprite. Em 1962, a Marinha dos Estados Unidos da América apresentou o Kaman SH-2C Sprite. Esse helicóptero é pequeno, mas essencial, pois pode ser usado em navios e porta-aviões. Inicialmente, ele foi feito com apenas um motor, mas logo depois recebeu 2 motores turbo-eixo para ficar mais potente e voar melhor mesmo com ondas fortes e ventos no mar. Em 1970, o uso do Sea Sprite cresceu ao ser incluído no programa Light Airborne Multipurpose System, da Kaman, programa criado para ajudar navios a combater submarinos. Por isso, o Sea Sprite tinha armas e estava sempre pronto para uso em caso de perigo submarino. Anos depois, ele foi trocado por um helicóptero mais moderno, o Korsky SH-60 Seahawk. Mas antes de sair completamente de serviço, o Sea Sprite provou ser um helicóptero resistente e confiável. 12. Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Nos anos 1970, surgiu um enorme helicóptero desenvolvido para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O Sikorsky CH-53 Sea Stallion é um helicóptero de transporte pesado que leva grandes cargas e muitos soldados. O primeiro protótipo dele voou em 14 de outubro de 1964. Em 1966, passou a ser usado pelos militares. O Stallion foi criado para transporte rápido e pesado. Ele é capaz de transportar até 8.000 libras de carga por mais de 100 milhas náuticas. Ele alcança quase 170 milhas por hora e transporta 38 soldados ou 24 pacientes em macas. A tripulação padrão tem 2 pilotos e 1 ou mais chefes de equipe. Conta ainda com rampa traseira para embarque rápido. O Sea Stallion mede 88 pés e 6 polegadas de comprimento e 24 pés e 11 polegadas de altura. Também possui saída para carga. Esse helicóptero era maior que os outros da época. Número 11. Bell AH, um Cobra. Este helicóptero foi projetado para combate. Ele tem um motor e 2 hélices, o que lhe dá velocidade e agilidade. Desde seu primeiro uso, tornou-se o principal helicóptero de ataque dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, geralmente com 2 tripulantes, um piloto e um artilheiro, ou às vezes um piloto e um copiloto. Seu design é simples, mas eficaz. É capaz de voar a uma velocidade máxima de 171 milhas por hora e alcançar uma distância de 357 milhas antes de precisar reabastecer. O armamento do Cobra é potente, com canhão Gatling de 3 canos e possibilidade de pods de foguetes de 7 milímetros, com até 19 foguetes por asa e capacidade de carregar lançadores de mísseis para ataques mais pesados. Esse helicóptero não é só usado na guerra. Versões antigas patrulharam florestas. Ele foi chamado de Firewatch Cobra ou Fire Snake e era usado para detectar e prevenir grandes incêndios. Número 10. Hughes OH-6 Cayuse. Chamado de ovo voador pelo formato arredondado do corpo semelhante a um ovo. Apesar da aparência incomum, ele é rápido, ágil e silencioso ao voar. O Hughes Oxigênio 6 Cayuse fez seu voo inaugural em fevereiro de 1963. Em 1966, foi oficialmente adotado pelo Exército dos Estados Unidos da América. Na Guerra do Vietnã, ele ganhou destaque como helicóptero de reconhecimento, usado para observação e coleta de informações. Por ser pequeno e rápido, ele era frequentemente usado como isca. Voava baixo para atrair o fogo inimigo. Quando a posição dos inimigos era identificada, então helicópteros de ataque maiores, como o AH, um Cobra, entravam para atacar. Missões assim eram perigosas, mas eficazes em combate. Em 1966, o Cayuse quebrou 23 recordes mundiais de velocidade, duração de voo e subida. Isso provou que, apesar de pequeno e simples, o helicóptero era confiável e contribuiu muito para a guerra. 9. Sikorsky Utilitário Helicóptero.
60. Nos anos 1970, o Exército dos Estados Unidos da América buscava um helicóptero mais rápido, resistente e versátil para várias missões. Foi aí que nasceu o Sikorsky Utilitário Helicóptero 60 Black Hawk. O protótipo voou em 1974 e entrou em serviço no Exército em 1979. Desde então, tornou-se um dos principais helicópteros das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Além do Exército, a Marinha, Força Aérea e Guarda Costeira também usaram esse helicóptero. Por sua resistência e capacidade, ele participou das principais operações dos Estados Unidos e foi usado em diversas guerras e missões. Ele foi visto em Granada nos anos 1980, no Panamá em 1989, nos Balcãs na década de 1990 e na Somália, onde uma batalha inspirou um filme. Ele atuou em operações no Iraque, Afeganistão e outros locais do Oriente Médio. Em cada combate, ele mostrou ser confiável em missões perigosas. Uma das operações mais conhecidas do Black Hawk foi o ataque a Osama Bin Laden em 2020. O 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, também conhecido como Night Stalkers, usou versões modificadas do utilitário helicóptero 60. Esses helicópteros, mais silenciosos e quase indetectáveis por radar, tornaram-se ideais para missões sensíveis. Número 8. Boeing AH-64 Apache. O Boeing AH-64 Apache é um dos helicópteros de ataque mais conhecidos do mundo. Ele possui 2 motores e 4 pás que fornecem uma força poderosa no ar. Uma característica única dele é o sensor frontal, que auxilia na busca de alvos e oferece visão noturna. Assim, o Apache pode operar dia e noite, inclusive em locais de difícil acesso. As armas que ele transporta são incomuns. Ele possui um canhão M230 com calibre de 30 mm. Além disso, ele também carrega mísseis AGM-114 Hellfire e pods de foguetes Hydra 70. Devido a essas armas, o Apache ganhou fama de matador de tanques por conseguir destruir veículos de guerra pesados a longa distância. Mas o que é ainda mais impressionante no Apache é a sua resistência. Foi criado para funcionar mesmo após danos durante a batalha. Há muitos relatos de que, mesmo após ser atingido, o Apache ainda consegue voar e voltar em segurança à base. Esse design é o motivo pelo qual os pilotos e soldados que o utilizam têm tanta confiança nele. A história do Apache começou nos anos 1970 e em 30 de setembro de 1975 ocorreu o primeiro voo de teste do protótipo IS-64. Em 1976, o Exército dos Estados Unidos da América escolheu este modelo em vez do Bell IPR-64. Em 1982 começou a produção séria do Apache. 7. Boeing Sikorsky RAJ-66 Comanche. Imagine um helicóptero que é quase invisível no céu, rápido, silencioso e assustador em movimento. Essa é a ideia por trás do Boeing Sikorsky Reconhecimento e Helicóptero 66 Comanche. Desenvolvido no fim dos anos 1990, era um helicóptero de reconhecimento e ataque. Era para ser o primeiro helicóptero stealth do mundo, mas em 2004 ele foi completamente cancelado. O Comanche foi criado para substituir os helicópteros Huey e Cobra. Ele possuía um compartimento interno onde eram ocultados os mísseis anti-blindagem e antiaéreos. Ele também era feito de materiais que ajudavam a evitar a detecção por radar. O plano era bom, mas o custo acabou sendo um grande problema. Seriam necessários bilhões de dólares para continuar com isso. Por causa disso, o exército decidiu não construir uma nova frota. Em vez disso, eles apenas atualizaram seus helicópteros antigos. Apenas 2 protótipos reais foram feitos e assim o projeto terminou. Mesmo sem uso em combate, deixou importante contribuição. O Comanche impulsionou avanços em tecnologia stealth, controles fly-by-wire e sistemas de cockpit. Isso também facilitou melhorias nos futuros designs de helicópteros. Número 6. Bell Boeing V-22 Osprey. O Bell Boeing V-22 Osprey é um tipo diferente de aeronave.
É como se fosse um helicóptero e um avião combinados em uma única máquina. É chamado de tilt rotor porque consegue decolar verticalmente como um helicóptero e depois voar rapidamente como um avião. Quando foi criado, seu objetivo era ajudar o comando dos Estados Unidos em suas operações em terra e no mar. Ao perceberem o design superior, outros ramos militares também o adotaram. Combinando velocidade e decolagem vertical, ele tornou-se grande ajuda em várias missões. O Osprey é mais rápido e alcança distâncias maiores que a maioria dos helicópteros. Por dentro, transporta até 24 soldados ou carga de até 20.000 libras. Pode transportar externamente 15.000 libras em carga suspensa, sendo usado em combate, transporte, busca e resgate e missões humanitárias. Além disso, outra característica importante do Osprey é que suas asas e rotores podem ser dobrados. Por causa disso, fica mais fácil colocá-lo e armazená-lo dentro do navio. Com esse design, ele se torna mais prático para operações no mar e em terra. Número 5, McDonnell Douglas, 500 Defensor. O McDonnell Douglas 500 Defensor é um helicóptero pequeno, mas rápido, que muitas vezes é comparado aos veículos usados por vilões em filmes. Apesar do tamanho pequeno, ele tem aparência ousada e armas poderosas que assustam inimigos. Veio do Oxigênio 6 Cayuse. A partir daí, o McDonnell Douglas 500 Defensor foi desenvolvido para ser mais adequado a diferentes tipos de missões. Geralmente, ele é usado para reconhecimento, mas ele também é capaz de lutar. Quando necessário, pode ser equipado com mísseis antitanque que conseguem destruir veículos pesados do inimigo. Há também versões marítimas com radar de busca, detector de anomalias magnéticas e torpedos leves. Por causa disso, ele se torna útil em combates no ar, em terra e até mesmo no mar. Com o tempo, surgiu o modelo McDonnell Douglas 530MG. O motor e o controle estão melhores, com equipamento mais moderno. O design frontal mudou e ganhou um visor para facilitar a mira. Número 4. Bell Utilitário Helicóptero 1 Isis Venom. O helicóptero Huey é conhecido há muito tempo como um dos principais equipamentos militares desde a década de 1970. Ele participou de muitas missões que mostraram sua resistência e utilidade, mas os modelos antigos foram substituídos pelo novo com o tempo. A versão aprimorada, o Bell Utilitário Helicóptero 1 ISO Venom, que agora é mais conhecido como Super Huey, ele entrou em serviço em 2008 e foi usado pela primeira vez em operação em 2009. Desde então, ele substituiu os antigos Utilitário Helicóptero 1N Huey e é chamado de Yankee por causa da variante Icru. O Venom tem 2 motores potentes, cada um com mais de 1.500 cavalos. Por causa disso, ele é mais rápido e mais resistente do que o modelo anterior. Em voo normal, sua velocidade chega a 182 milhas por hora. Ao acelerar mais, ele alcança 189 milhas por hora, mas o corpo do Venom também foi alongado em 21 polegadas em comparação com o antigo Huey. Por isso, o espaço é maior e pode levar mais pessoas na missão. Geralmente, há 1 ou 2 pilotos, um chefe de equipe e outros membros da tripulação conforme a necessidade. Além disso, o interior também é moderno, com cockpit repleto de telas digitais, diferente dos antigos equipamentos analógicos. Ele tem visão noturna e térmica para enxergar no escuro ou chuva. Número 3. Piasek X-49. O Piasek X-49, também chamado de Speed Hawk, é um tipo diferente de helicóptero. Foi construído com o corpo do Sikorsky SSR-60 Seahawk, mas usou uma hélice de propulsão em duto no lugar do rotor de cauda comum. É um grande ventilador na cauda do helicóptero que fornece impulso extra para voar mais rápido. Além dessa hélice, ele também foi equipado com asas nas laterais. As asas reduzem o peso nas pás do rotor, tornando o voo mais leve e rápido em linha reta. Em outras palavras, ele combinou 2 identidades: a capacidade de um helicóptero normal de pairar e a velocidade quase como a de um avião. Da mesma forma, o X-49 voou pela primeira vez em junho de 2007 em Delaware.
Durou cerca de 15 minutos e testou o simples pairar, virar e voar devagar. Ao todo, registrou mais de 80 voos e 80 horas no ar. O objetivo é superar 200 nós de velocidade. Número 2. O Lachner HZ, um aerocycle. Olhando para ele, parece tão estranho que quase não dá para acreditar que realmente foi criado. Naquela época, com tantos helicópteros sérios, seu visual era tão diferente que parecia um brinquedo, mas ele realmente voou. Na metade dos anos 1950, o HZ, um aerocycle, foi criado como uma pequena aeronave para uma pessoa. A ideia era simples. Você controlava a direção com o peso do corpo. Ao se inclinar para a esquerda ou direita, o aerocicle acompanhava. É como se você estivesse andando de bicicleta ou de prancha de surf, mas em vez de estar no chão ou nas ondas, você está no ar com grandes lâminas girando embaixo dos seus pés. O primeiro teste disso foi em 22 de novembro de 1954. Ele seguia preso ao chão para evitar acidentes. Chegando em janeiro de 1955, já estava pronto. No total, ele voou mais de 160 vezes e passou mais de 15 horas no ar. Como parecia promissor, o exército pediu mais de uma dúzia de unidades para continuar os testes. Número 1. Sikorsky S-97 Raider. Em 2015, a Lockheed Martin comprou a Sikorsky Aircraft. A aquisição marcou o início de uma nova era tecnológica na fabricação de helicópteros. Um dos projetos que eles apresentaram foi o Sikorsky S-97 Raider. O S-97 Raider é um helicóptero leve e moderno projetado para operações rápidas e precisas. Ele tem um design exclusivo chamado rotores X2 de contrarrotação com duas grandes hélices sobrepostas girando em sentidos opostos. Por isso, seu voo é mais estável e controlado que o de helicópteros comuns. Ele tem a capacidade de voar muito alto, mas também consegue voar baixo sem perder o equilíbrio. Ele se move rápido, mas também devagar quando precisa. Mesmo em clima quente ou muito frio, seu desempenho continua excelente. 8.